Bom dia, boa tarde, boa noite, jovens adoradores. Nando aqui trazendo mais esse devocional para vocês. E hoje a gente vai continuar, né, o segundo episódio da temporada Receba, né? Inspirado, né? A gente nas últimas notícias do Luva de Pedreiro, né? A gente viu que ele conheceu muita gente famosa, né? Conheceu grandes pessoas aí de nome, né? O The Rock, que lançou um filme recentemente, mas também já tinha muita fama aí, né? Conheceu o Tite, o técnico do Brasil, então é alguém que realmente atingiu a fama, né? E é interessante é que, pelo que me parece, né, ele continua expressando a humildade, né? Uma humildade dele, algo que ele é, né? E dentro disso, né, não estamos dizendo que ele é cristão, não estamos dizendo isso, não é essa a afirmação. Mas a afirmação é no sentido realmente a gente trazer aquilo que a gente vê real para nossas vidas, refletir acerca dessas coisas. Porque ele continua com a mesma humildade, talvez ganhando muito mais do que ele já ganhou na vida dele inteira, mas ele continua sendo quem ele é. E quantos de nós continuamos sendo quem nós somos? Se alguma coisa muda, nossa postura, o nosso viver continua sendo o mesmo. Se nós estamos na presença de outras pessoas, nós somos as mesmas pessoas, né? E é sobre isso que eu quero refletir aqui. Alguma coisa deve mudar na nossa essência, independente do lugar que nós estamos ou independente do momento em que nós estamos na nossa vida? Então a gente vai refletir sobre isso, refletindo basicamente lendo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Abra comigo aí, dá uma pausa aqui nesse áudio. Abre aí na sua Bíblia e acompanha comigo porque vai que é heresia e você não está sabendo. Gálatas capítulo 2, versículo do 11 ao 14. Aqui no contexto de Gálatas, né, os irmãos estavam pervertendo o evangelho e Paulo orienta que os irmãos não se afastem do evangelho que foi pregado de Jesus Cristo, que eles não se apeguem a outro evangelho que não seja de Jesus, né? Que mesmo que venha um anjo do céu e desça um evangelho diferente daquele que foi posto, que seja maldito. E aqui ele pega um exemplo de um momento em que ele teve que repreender Pedro, porque Pedro se tornou repreensível, teve uma atitude que não deveria ter, mudou a sua essência com medo do outro, do que os outros iam achar. E aí vai dizer o seguinte, 11: Quando, porém, Cefas e Antioquia resistiu-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: Você, sendo você que é judeu, vive como gentio, não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Olha só. Então, o que aconteceu, né? Nós temos uma liberdade no Evangelho, né? E a nossa liberdade ela não deve ser posta a outras regras que não estejam em relação a Cristo, né? Que eles estavam querendo que muitos gentios começassem a praticar a lei, né? Então fizesse a circuncisão, né? Só que isso é uma perversão do Evangelho porque isso nos aprisiona de novo ao pecado. E aqui Pedro se afastou dos gentios, né, com medo do que os da circuncisão, com medo do que os judeus iam pensar dele, né? E aí Paulo repreende ele. Por quê? Porque ele mudou a essência dele, ele mudou aquilo que ele tinha, ele tem um conhecimento e ele teve uma postura totalmente diferente naquela situação e se afastou daquelas pessoas, ele queria que as outras pessoas vissem ele de uma maneira diferente. Então, será que nós, em alguns momentos, nós não mudamos a nossa essência para agradar tais pessoas? Nós não mudamos a nossa essência, nós deixamos de acreditar naquilo que nós acreditamos, começamos a acreditar em outras coisas, em outros pontos, né? A gente pode levar isso para dois caminhos. O fato de nós agradarmos outras pessoas ou o fato de nós, através de sermos inflamados o nosso ego, nós realmente revelarmos a maldade que está em nós, revelarmos o egoísmo, a ganância que existe em nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Independente que nós onde estejamos, independente da situação financeira em que nós estamos, a nossa essência como cristão permanece a mesma.
As coisas não devem mudar o nosso ser, a nossa essência. Se essas coisas te mudam, então tem algo de errado. E não é com o que você ganha, é com você. Porque o problema não é em ter o dinheiro, o problema não é em ter amizades. O problema está em como você lida com isso e quem você é com isso, como você chegou nisso para obter essas amizades. Então a nossa essência não muda, porque a nossa essência está baseada naquilo que é imutável, que é Jesus. E se a nossa essência muda é porque nós não estamos baseados naquele que é imutável. Então reflitam, vamos pensar sobre isso. Qual o caráter que nós queremos ter, né? E o que muda na nossa vida de fato quando nós conhecemos a Jesus. Tá bom? Então é isso, galera. Espero ter ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem conversar, pode chamar qualquer um que está aqui para conversar acerca dos temas, né? Vai ser muito bom, vai ser muito edificante. Se tiver alguma dúvida também, manda mensagem. Beleza? Valeu, falou. Vamos orar, né? Esqueci de orar, vamos orar. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, gratidão, Senhor, mais um dia, gratidão pelo seu imenso amor, pelo seu infinita misericórdia, gratidão pelo seu cuidado, Pai, pelo seu carinho, e oramos para que cada vez mais possamos crescer na sua graça e no seu conhecimento, Pai. Entendemos que ainda temos muito a melhorar, mas que nós não devemos negar a essência daquele que é imutável em nós, que nós não devemos negar a perfeição de Cristo que está em nós e vai ser completa no dia em que Jesus voltar. É isso que oramos imensamente gratos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, obrigado por ver até aqui. E não esqueça que Jesus é meu mano e pode ser seu também. Falou.